Bem, meus amigos, nesse próximo vídeo, né, de geopolítica, a gente vai tratar aqui do tema 4, né, geopolítica contemporânea, e eu vou ler aqui para vocês, né, o tema 4, geopolítica contemporânea, os choques culturais, a nova ordem, as mudanças no poderio militar e as redefinições geoestratégicas, tá? Então, assim, ele já dá para a gente algumas, o próprio item, né, ele dá para a gente alguns indícios do que provavelmente o exame ele vai querer da gente, né? Então, primeiro, essa questão dos evidenciar, né, o choque cultural, né, uma nova ordem mundial, tá? Mudanças no poderio militar que aconteciam pré e pós-bipolaridade e redefinições geoestratégicas decorrentes, tá legal? Que a gente vai tratar bastante aí nessa parte final aqui, principalmente com Brzezinski e Kinsinger, tá bom? Mas vamos lá, como a gente diz aí, começar do começo, né? Lembra que eu comentei nessa parte de geopolítica que a gente teve um avanço bem interessante ali, lá com Hartzell, a coisa evoluiu, teve uma era de pensamentos bastante ali efervescente ali, com diversos pensadores, tanto do pensamento terrestre, quanto marítimo, quanto aéreo. A coisa evoluiu, chegou ali, né, no ápice, né, no apogeu da Segunda Guerra Mundial. Após a derrota, né, dos regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial, a gente vê um período ali de desvanecimento do pensamento geopolítico, né? Ficou-se muito associado à ideia, né, de regimes totalitários que geraram a morte de milhões de pessoas. E então, assim, a gente vê que durante muitos anos esse pensamento ficou parado, né? Até que quando chegou na década de 1970, Yves Lacotte, ele falou, né, ele trouxe, né, a revista Herodot, talvez em alusão ali a Heródoto, né, um famoso historiador grego, né? E aí começou-se ali o pontapé inicial do estudo das novas geopolíticas, tá? Um pensamento geopolítico mais contemporâneo, tá bom? No primeiro momento havia aquela preocupação ali com a bipolaridade, né? Então, década de 70, você estava ali na Detente, né? Então, ali, na bipolaridade ali, no sentido, assim, mais um enfoque mais realista, né? E depois, na década de 80, começou ali com um avanço, né, da bipolaridade ali, com a vinda de Ronald Reagan, né? De fato, ele é uma preocupação com uma possível terceira guerra mundial, tá? Se a dissuasão nuclear ela daria conta de equilibrar os poderes a ponto de não haver uma terceira guerra mundial. Então, o pensamento ficou nesse ponto aí. E, realmente, ali, as coisas evoluíram assim, no sentido de você trazer pensadores, né? Historiadores, sociólogos, economistas, antropólogos, né? Para o cenário da geopolítica com a queda da União Soviética. Então, assim, o momento em que você perde ali a bipolaridade e você vem ali a unipolaridade militar estadunidense e, ao mesmo tempo, você vê uma série de outras complexidades que o homem passa a se defrontar naquele momento, né? Complexidade de ordem cultural, étnica, econômica, tá certo? Então, assim, tudo isso aí vai também permear ali né, as ideias de geopolítica, e isso vem acontecendo desde então, tá? Uma coisa que é importante ficar claro aqui, né? Algumas coisas ficam muito evidentes com relação ao estudo das novas geopolíticas. A principal delas é a questão das diferenças de economia, diferenças econômicas, tá? Isso aí, diversos pensadores tratam disso, tá? Com contextos diferentes, e também questões culturais, tá? E aí, entremeado aí nessas questões econômicas e culturais, a gente tem duas coisas que passam ali meio que despercebido, mas a gente tem que prestar atenção que são importantes, tá? Primeiro, o avanço tecnológico, tá? Terceira e quarta revolução industrial, né? Então, terceira revolução industrial é a revolução científico-tecnológica, né? E depois a quarta revolução industrial, que é
já é o advento da internet em larga escala, né? E as modificações resultantes na divisão internacional do trabalho, tá? Que também trazem diferenças flagrantes, né? Considerando os diferentes níveis de desenvolvimento dos países. Tá? Então, são duas questões que eu chamo muita atenção e pode passar despercebido. Tá bom? Então, assim, na prática, o que acontece é que todas essas complexidades que a gente tem que enfrentar nos dias de hoje vem levando os autores a falar sobre uma denominada, né, multipolaridade complexa. Tá? Então, isso aí realmente bem interessante. Tá bom? Bom, da parte de pensamento geopolítico, né, então a gente vê que existiu então duas correntes, né, duas escolas de pensamento geopolítico. Tá? Você tem uma escola alemã, que é chamada escola determinista, tá? E você tem uma escola francesa, que é chamada escola possibilista. Qual é a principal diferença entre elas? A escola alemã, ela considera como um fator geográfico o determinante do processo, né, civilizatório, né? Nas interações como um todo, o processo geográfico é o mais importante, tá? É determinante. Tá? E a escola francesa, ela considera que o fator político é o preponderante. Tá? Então, pode ser questão de prova, né? Já vi isso aí caindo. Tá? Diferenciar essas escolas, tá? E também esse pano de fundo aí que eu acabei de comentar agora aí sobre essas novas geopolíticas. Tá certo? Então, assim, para a gente começar a falar sobre essas novas geopolíticas, essa questão da tecnologia, divisão internacional do trabalho, que eu vou falar como DIT a partir de agora, tá? Questões econômicas como um todo, aí, todas essas questões, né? A queda da bipolaridade, o fim da corrida armamentista, aquela questão da dissuasão nuclear, nova ordem mundial, tá? Desafios para o capitalismo, tá? Então, a gente vai começar a falar aí de Eduard Luttwak, tá? Na verdade, ele e Lester Furot são dois economistas, tá? Que traz ali uma abordagem voltada para a parte econômica, né? Meio que econopolítica, né? E só que assim com viés diferentes, tá? Luttwak ele coloca como um conflito econômico, né? Um mundo sob um conflito econômico, enquanto o Lester Furot ele bota como uma possibilidade de cooperação, tá? Em termos econômicos, tá? Então só o viés que modifica um pouquinho, tá? Mas ambos têm essa ideia bem assim de que a economia ela tem uma influência decisiva no contexto internacional, tá bom? Muito bem. Então, algumas coisas aqui do pensamento de Luttwak, tá? Primeiro, novos agentes de mudança. Você deixou de ter ali Estados Unidos e União Soviética, hoje você tem novos agentes para poder conduzir mudanças. Que agentes são esses, né? As tecnologias, as corporações multinacionais, tá? ONGs, OIG, tá? Então, você tem outros agentes, tá certo? A questão da soberania, tá? Então, uma das características marcantes, né, que o Luttwak chama atenção para agora a relativização da soberania. Ele fala que a Guerra do Kosovo, por exemplo, relativizou todos os conceitos que foram trazidos desde a Paz de Westfália. Tá? Então, aquelas noções todas de Estado Nacional, soberania, igualdade dos Estados, não intervenção, né? Tudo isso aí, não ingerimos, tem gerência sobre assuntos internos, tudo isso aí foi esfacelado com a Guerra do Kosovo, né? E com o advento aí da unipolaridade americana, mas a multipolaridade complexa. Tá? Então, assim, essa questão de soberania salta bem aos olhos aí. Isso, na verdade, é um tema recorrente em diversos pensadores das novas geopolíticas, tá bom? Bessettini chama muita atenção disso. E novos conflitos. Só que na cabeça de Luttwak, esses novos conflitos, eles não serão bélicos, tá? Esses conflitos eles serão econômicos, tá bom? Então, assim, resumindo, né? Para Luttwak, ele está tratando aí de problemas conflituosos, tá? Conflituosos econômicos, onde a soberania será afetada e você terá novos agentes, tá certo? Bom, agora falar um pouquinho aqui de Furot, tá? Então, Lester Furot, ele teve um livro que foi, digamos assim, paradigmático ali para aquele início ali
de nova ordem mundial ali com o fim da bipolaridade, que é o livro Head to Head. Tá? É um livro de 92 e ele coloca ali um pensamento bastante inovador de como é que seria o futuro, né, da humanidade a partir daquele momento. Tá? Ele fala assim, o que será agora da humanidade com o fim da União Soviética? Né? O que vai acontecer? Né? Eu vou ler uma parte do livro aqui que eu selecionei. O confronto agora deixou de ser militar para se tornar econômico. Em última análise, confrontos militares representam um desperdício de recursos. As competições econômicas são exatamente o contrário. Na competição econômica, o mundo não está mais dividido em parceiros ou inimigos. O jogo está simultaneamente competitivo e cooperativo. É possível ser amigo e aliado, no entanto, querer vencer. Tá? Então, isso aí condensa bem o pensamento dele, que está contido no livro Head to Head. Tá? E aí, numa obra seguinte, né, que é o livro Sociedade de Soma Zero, ele faz uma pergunta, né? O livro gira em torno dessa tônica, né? Quem vai dominar o mundo no século XXI, né? Qual vai ser a potência do século XXI? Tá? Ele coloca que o século XIX foi britânico, o século XX foi americano, e aí quem vai agora dominar o século XXI, né? E ele fala que, na cabeça dele, né, nesse primeiro momento no livro Sociedade de Soma Zero, não vai haver uma potência econômica dominante. Na verdade, vão haver centros mundiais, tá? Então, o primeiro centro mundial vai ser o próprio Estados Unidos, o segundo centro mundial vai ser a Europa, sob a liderança da Alemanha, tá? Então vai ser uma União Europeia com ali a Alemanha sendo ali o estado líder e o Japão, tá? Então, assim, nessa obra, ele acabou apostando no Japão, talvez ali sendo influenciado, né, pelo avanço que o Japão teve na década de 80, né? O Japão ele experimentou um crescimento econômico grande, né? Acabou também recebendo muita sonha para gastos militares e tal. Então, isso acabou levando o Furô a avaliar o Japão como um centro do poder. Mas aí ele viu depois que, na verdade, né, ele já desconfiava disso no próprio livro Sociedade de Soma Zero, né? Já desconfiava que havia uma possibilidade da China também adotar esse papel. E, de fato, com o livro The Future of Capitalism, né, o futuro do capitalismo, ele reviu, né, essa ideia do Japão e acabou tirando o Japão e colocando a China como um estado líder, tá, desse eixo de poder, tá certo? E aí, então, né, nessa situação, né, do futuro do capitalismo, ele tem, então, essa ideia de que o capitalismo ele vai realmente ser preponderante, tá, em termos daquela ideologia ali do crescimento contínuo, né, do progresso, economia de mercado, tá, e ele vê que esse é o único caminho para a elevação do padrão de vida e para a melhora do mundo como um todo, né? Só que aí ele vê, né, que nessa mesma obra que eu comentei, né, The Future of Capitalism, ele vê algumas dificuldades oriundas do próprio capitalismo. Ele fala que o principal inimigo do capitalismo é o próprio capitalismo, né? Porque esse processo de desenvolvimento, né, econômico, né, você não é só crescer, né, você tem que desenvolver, né? Então, assim, isso vai gerar uma série de dificuldades, de complexidades, né, na parte de, por exemplo, de pensão, aumento do número de idosos, questões educacionais também para muitas pessoas, né, para vencer aí as barreiras aí tecnológicas, né, principalmente que você vai ter que enfrentar. Enfim, uma série de questões que ele levanta que são bem atuais e que são, de fato, desafios aí para diversos governos aí ao redor do mundo, né? E aí, nesse livro também, ele traz um conceito bem inovador, né? Que é o das placas tectônicas, né? Por que placa tectônica? Porque aquele conceito assim, toda vez que se move, gera algum hecatombe, né? Gera algum abalo sísmico, alguma coisa assim. Então, ele faz meio que uma alusão, né, a uma placa tectônica e fala que existem hoje 5 placas tectônicas no mundo que vão trazer dificuldade, né? E ele fala que essas questões, né, vão gerar, de fato, complexidades para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, tá bom? Então, existe um mnemônico, né, para decorar, né, essas placas tectônicas, né, que é o 3MTG, tá? Então, assim, basicamente, né, os 3 M's, né,
são as mudanças tecnológicas, tá? As mudanças demográficas, a multipolaridade, tá? Então, mudança tecnológica, mudança demográfica, multipolaridade também, a globalização, tá? E a transição problemática do socialismo e do capitalismo. Tá? Então, a gente está lidando aí com mais ou menos 1/3 da humanidade aí que vivia sob mais ou menos ali a ideia comunista, né? A ideia socialista, que vai ter que transicionar para o capitalismo, sob diferentes graus de desenvolvimento. A gente tem uma globalização que mexe com o fluxo de capital, que altera o sistema financeiro internacional, que gera aquele movimento, né? Lembrando lá de Milton Santos, lá, aquela coisa da verticalização, né? Da geografia, tá? Mudanças tecnológicas que vão estar afetando bastante aí a divisão internacional do trabalho, né? A DIT, vão trazer novos paradigmas, tá certo? Num mundo de multipolaridade complexa, tá? Como eu havia dito, e mudanças demográficas marcantes, tá? Com desafios para a soberania, inclusive, dos países, tá? Movimentos aí bastante grandes, né? Ligados aí à parte demográfica aí das pessoas. A gente vê, por exemplo, aí aqueles imigrantes africanos, né? Indo em direção à Europa, né? Isso aí, de fato, uma das placas tectônicas aí que Lester Furrow ele comenta, tá bom? Então, recapitulando, né, que o único objetivo, o único desafio do capitalismo, né, o único problema do capitalismo é o próprio capitalismo. Tá? Então, ele tem que sobreviver nesse mundo aí em que você joga um jogo aí competitivo, cooperativo aí, tá certo? Então, diferente da visão ali do Tuvok, tá bom? Agora, passar para os megablocos. Né? A gente vê aí a teoria dos megablocos, né, ou dos mercados regionais, né, em uma posição ali, meio que uma ideia ali de a gente visualizar o mundo, né, num contexto multipolar, tá certo? No mundo com complexidades crescentes e países se unindo, né, no sentido de ampliar a percepção de poder que ele tem, tá certo? E aí, na teoria dos megablocos, né, a gente não tem um autor definido para isso, né, a gente vê uma corrente, na verdade, de diversos autores, né, a gente vê aí, em princípio, uma ideia de um bloco americano, que é liderado pelos Estados Unidos, né, um bloco europeu, tá, que incluiria ali uma parte ou toda a África, que seria liderado pela Alemanha, tá, e um bloco asiático oriental, tá, que incluía a Oceania, que seria liderado pelo Japão ou a China, tá? E além do mais, especula-se, né, a existência de blocos regionais que congregasse a Rússia, tá certo? E também os países muçulmanos, tá bom? Isso aí entra bem naquela teoria dos eixos globalistas, tá? Essa coisa toda aí, tá bom? Só que aí o Vicentini, ele coloca em xeque essa teoria dos megablocos, né? Por considerar que, de fato, a coisa evoluiu no sentido mais econômico, tá? Você não vê uma união de fato acontecendo, por mais que você tenha, por exemplo, na União Europeia ali, uma moeda comum, aquela coisa toda, né? Mas a coisa ficou meio ali na união aduaneira e econômica, tá? Você não vê ali uma união política, uma união militar efetiva, né? Aquela coisa em baixas fronteiras, tá? Você vê realmente os blocos eles sobrepujando os estados nacionais. Você não está vendo isso ainda, tá? Então isso aí na visão de Vicentini enfraquece essa ideia aí dos megablocos. Pode ser cobrado em prova, tá? Do porquê que essa teoria do megabloco ela não ter maturado suficientemente bem, tá bom? Na verdade, o que coloca, né, que Vicentini coloca, é que os megablocos é apenas uma das ramificações de como o processo de desenvolvimento da globalização, né, do caminho do homem sobre a Terra, se dá, tá certo? É só um jeito, né? Não quer dizer que ele é um fim nele mesmo, tá? Essa questão dos megablocos, tá bom? E aí, alinhado com isso, a gente vê a ideia, né, do sistema mundo, tá? Não confundir esse sistema mundo com o sistema internacional, tá? O sistema internacional é o Conselho das Nações, tá? É o todo. O sistema mundo é uma forma de enxergar as relações de poder, né, no contexto internacional, tá certo? Esse é o sistema mundo. O principal, digamos assim, teórico do sistema mundo é Immanuel Wallerstein,
tá? Ele é um sociólogo, tá? De visão um pouco mais ali marxista, e ele enxerga ali, ele é considerado por muitos como um anti-geopolítico, né? Ele é pessimista com relação aos avanços que a globalização está gerando para a humanidade, tá bom? E aí, nessa lógica aí do sistema mundo, ele traz ali uma ideia de 3 eixos, né? Que o mundo seria eixado, né? De 3 partes, de 3 formas, né? Os estados centrais, que seriam os grandes hubs, né? Os grandes polos de tecnologia do mundo, tá? Os estados de semi-periferia, que são aqueles que têm já uma industrialização mais elevada, seriam aquelas economias emergentes, né? Seria o BRICS, por exemplo, tá? E os estados de periferia, que são aqueles estados que teriam relegados a segundo plano, tá? Terceiro, quarto plano ali, não seriam considerados ali para efeitos de desenvolvimento, né? E seriam, na verdade, fontes de matéria-prima e de mão de obra barata, tá bom? Então, como eu falei, eles têm uma visão negativa, né, da globalização, eles enxergam que o capitalismo ele gera estruturalmente uma desigualdade hierárquica muito grande e que dificilmente pode ser superada por maneiras naturais, tá certo? E aí, depois disso, veio um outro pensador, né, um geógrafo chamado Peter Taylor, tá? E Taylor, na verdade, o que ele fez? Ele pegou a ideia de Wallerstein e deu uma aperfeiçoada nela, porque ele imaginava ali que a ideia de Wallerstein é muito estratificada, né? E aí ele quis colocar a coisa de uma forma um pouco mais em escala, tá certo? E aí a gente pega o paralelo, também tem 3 eixos, só que de uma forma mais escalável, tá? Então você tem ali um eixo mais global, né? Onde você teria ali um predomínio da realidade mais sistemática, né? Mais sistêmica, tá? Você teria um eixo nacional, onde você teria ali uma realidade mais ideológica, né? Dentro de considerando estados-nação, né? E você teria os centros ali locais urbanos, tá? Onde você teria ali onde de fato aconteceriam as experiências efetivamente, tá? Onde as diversas experiências aconteceriam, e na visão de Taylor é onde a gente veria ali de fato as crueldades do capitalismo acontecendo, tá? Isso aí pode ser até cobrado, né? Onde que a gente veria de fato ali teria essa visão da crueldade, né, do capitalismo acontecendo, seria no local urbano, tá certo? Então, assim, na verdade, essa visão do Taylor é mais para aperfeiçoar aquela visão, né, do global, ali, do central, sempre periferia e periferia do Wallerstein, tá bom? Agora, falando da globalização em si, né? Então, a gente falou dos anti-globalistas, né? Dos anti-globalização, agora vamos falar dos que são ali adeptos da globalização, tá? O primeiro deles é Kenneth Omai, tá? É um japonês, tá? Ele trouxe aí a ideia ali do mundo sem fronteiras, né? Ele tem um livro que foi bastante comentado, foi sucesso de crítica, chamado The End of Nation State. Tá? E nesse livro ele propunha, né, a questão dos estados-região, tá? Em vez do estado-nação, os estados-região, tá bom? Ele coloca ali que o Estado, como hoje nós conhecemos, ele é um entrave para o desenvolvimento, tá? E, na verdade, a gente precisa evoluir isso aí por meio de quedas, né, de barreiras alfandegárias, todo tipo ali, para estados-região, tá certo? E nesses estados-região, você teria ali uma situação ali onde o Estado ele seria sobrepujado, o Estado Nacional. E a teoria dos 4I, que aparece, né, nesse livro dele, né, The End of Nation State, suporta bem essa ideia, né, ao falar que a gente tem uma situação onde esses 4I, eles, se fossem bem desenvolvidos, fariam com que o Estado-nação pudesse ser descartado e você teria ali o Estado-região, tá? Que 4I seriam esses? Primeiro, indústria, tá? Então, indústrias em caráter crescente, aumentando mais, sendo transnacionais, sendo verdadeiras companhias transnacionais, tá? Extrapolando o Estado-nação, tá? A segunda é indivíduo, né? Esses indivíduos eles seriam o grande mercado consumidor sem fronteiras, a gente não estaria preocupado ali com nacional tal, não, seriam indivíduos como um todo, né?
Informação, que basicamente aí é como se daria a ligação entre esses indivíduos, né, por meio da internet, basicamente, tá? Então, processo de comunicação instantâneo, tá? E, por último, o investimento, tá bom? Que é o necessário para a gente aumentar cada vez mais ali os fatores de produção e, com isso, a gente aumentar, né, a oferta, né, o que a gente pode ofertar, né, para os indivíduos, tá certo? Então, indústria, indivíduo, informação e investimento, tá? Eu gravei assim: a indústria investe na informação do indivíduo, tá? Então, a indústria investe na informação do indivíduo, tá? Então, esses 4I, pode ser questão de prova, tá? Esses 4I, tá? Lembrando que a ideia força de OMAI é essa questão de você pensar no regional e não no nacional. É muito importante, ainda mais nessa parte aqui de geopolítica contemporânea, que a gente associe o nome do geopolítico, né, da personalidade, com a ideia, a força dele e onde ele se situa, tá, em termos de contexto geral. Isso fica mais fácil, dá um sentido mais lógico para a gente entender melhor aí, tá? Ele fala também que o mapa mundi, né, produz a gente uma ilusão cartográfica, tá? Isso na palavra de Omai na verdade, a gente tem que parar de pensar em mapa mundi como um monte de estados, tá? Estado-nação. A gente tem que começar a ter um mapa mundi, se for o caso aí, com regiões, tá? Então, essa é também uma visão bem inovadora aí, tá bom? Para a gente caminhar para esses 4I, o Omai fala que os estados têm que ser mais liberais e menos intervencionistas, ou seja, menos intervenção do Estado. Já John Naisbitt, ele é um escritor, né, e conferencista, palestrante americano, que ele tem uma visão também um pouco diferente da globalização, né? Então ele coloca ali na sua obra, né, o paradoxo global, aquela coisa de que vai se dar melhor nessa história da globalização os países menores, né? Os menorzinhos, né? Então aqueles que conseguem fazer algo mais personalizado, né? Ele fala que a economia de escala vai ceder espaço para a economia de escopo, né? Então, assim, aquela coisa do local ali, né? Daquele pensamento mais tribal, né? Segundo Nesbitt, vai ser maior do que o pensamento nacional, né? Então, o homem vai começar a racionar em termos de tribos, né? Ele fala que os megablocos, né? Os grandes blocos regionais são fadados ao fracasso e os pequenos estados, por serem mais ágeis, vão se multiplicar no futuro, né? Por serem melhor administrados, né? Você consegue gerir melhor pequenos estados, né? Com menos gente, e aí você consegue fazer a coisa ser mais efetiva, tá bom? Segundo ele, né? A gente vai passar cada vez mais por um downsizing, né? Onde as coisas vão tender a ficar menores. E para ele, né, nessa obra Paradoxo Global, a gente vai ter um exercício do poder sendo cada vez mais exercido em termos horizontais, tá? E menos a questão vertical, tá bom? A gente vai ter uma coisa mais em rede ali, matricial ali, tá? Horizontalmente. Uma economia muito voltada para a velocidade, né? Menos volume. A gente vai pensar menos em volume e mais em uma economia flexível e rápida, né? Aquela coisa da economia de escopo, tá? E tanto os estados quanto as empresas, elas vão ser menores, tá? Vão ser menores e mais ágeis, tá? Então, na visão de Nesbitt, a gente vai ter essa questão da rapidez, né? Em si, né? Com relação à globalização, ele entende que esse processo vai acontecer assim: quanto mais ele avançar, mais ele se desenvolver, mais local ele vai ser, né? Aquela ideia dele do pense localmente e haja globalmente, tá? Então, assim, cada vez que a globalização aumentar mais você vai ter expansões de menorzinho, que vão gerar ali a economia, tá certo? Essa visão aí de direita e esquerda, né, vai sumir na visão dele, tá? Essa visão vai ser substituída por uma visão global e local, tá? O dilema, né, ele fala que vai ser o dilema do tribalismo, tá? Então, assim, diversas tribos com ideários diferentes, né, vão estar ali se chocando em vez do direita e esquerda, tá? E ele fala também de maneira inovadora que o mundo no futuro vai caminhar novamente para a democracia direta, aquele estilo lá, polis grega, tá? Então, ali ele entende que o mundo vai caminhar para uma democracia direta, onde as pessoas vão exercer o poder de maneira direta, graças à internet,
tá? Então, esse aí também é um pensamento de Nesbitt também, tá bom? E aí, Vicentin faz uma crítica ao pensamento de Nesbitt, ao falar que ele acaba sendo muito simplista ao falar dessa questão da diminuição, né, dos estados, e desconsidera desigualdades internacionais clássicas, né, com relação à pobreza, com relação à cultura, com relação a outras coisas que assim, fazem muita diferença, né? Então, assim, a forma como cada um enxerga a democracia, como cada um enxerga a cultura, como cada um enxerga a pobreza, tá? E fala que no pensamento de Nesbitt isso não é visualizado, tá? Ele acaba sendo muito simplista na análise dele e isso pode ser cobrado, tá bom? E aí depois também é bom de fazer agora essa diferenciação entre sistema mundo e globalização, tá? Ele tem semelhanças e tem diferenças também, tá? Algumas semelhanças do sistema mundo da globalização, né? Ele tem aquela ênfase no global, você quer olhar o todo, você não fica olhando Estado-nação por parte, né? E tem aquela crença, efetivamente, de que os Estados-nações vão enfraquecer, tá? Então, tanto o sistema mundo quanto a globalização enxerga o Estado-nação enfraquecendo, tá bom? Perdendo importância. Agora, alguma diferença, né? O sistema mundo, ele tem aquela visão mais negativa do sistema internacional, tá certo? Enquanto a globalização tem uma visão mais positiva, tá? Ela enxerga que, no geral, o saldo vai ser positivo, tá bom? O sistema mundo ele é cético com relação ao futuro, né? Acaba sendo uma vítima de consequência da primeira, isso, né? Já a globalização não, ela enxerga que a globalização ela pode trazer prosperidade, tá? Como eu falei, um saldo positivo vai gerar prosperidade, tá? E o sistema mundo vê esse avanço da globalização como uma fonte de conflitos, tá? No futuro da humanidade. E já os teóricos da globalização, efetivamente, eles enxergam isso como uma diminuição dos conflitos. A tendência é que a gente caminhe para uma estabilização, para que os conflitos vão baixando a intensidade cada vez mais, tá bom? Agora eu queria passar para Paul Kennedy, que conversa com a gente sobre aquela situação da desigualdade norte-sul, tá? Então, o que acontece? A gente, durante a Guerra Fria, a gente vê ali na década de 60, esse eixo mudar, tá? Os próprios países mais atrasados, eles começam a enxergar isso e ver que, na verdade, o verdadeiro confronto não é o confronto leste-oeste, né? Não é socialismo com capitalismo. Ele vê que, na verdade, o verdadeiro confronto é norte-sul, tá? São dos países mais adiantados, mais desenvolvidos, que detêm tecnologia de ponta, tá? Que possuem ali avanços significativos na área de robótica, tecnologia da informação, por aí vai. Em contrapartida, os países do sul são mais atrasados, agrários exportadores, tá? Depende das suas commodities, né, que exportam, tá? Não tem dificuldade de desenvolver tecnologia de ponta, são dominados por tecnologia mais clássica, tá bom? E aí o Paul Kennedy enxerga nisso aí alguns problemas, né? Que essas desigualdades elas vão trazer alguns problemas aí para o futuro do capitalismo aí para a humanidade no século XXI, tá? Então, resumindo, são 4 questões aqui que ele traz. A primeira são problemas demográficos, tá bom? Então, assim, no geral, essas migrações em massa, está bem aliado com as placas tectônicas do furor, tá? Esses problemas demográficos vão trazer muitos problemas de ordem étnica, aquela coisa da volta do racismo, tá? Vai ficar em alta ali essa questão do racismo, tá bom? Ele coloca que esse avanço da DIT e das tecnologias, o Sul não vai conseguir digerir isso direito também, tá? Ele fala que essa expansão do sistema financeiro, que é uma característica da globalização, ela vai prejudicar muitas economias mais fragilizadas do Sul, tá? Questões ambientais também, ele vai comentar sobre países que poluem muito, né, que vão trazer aí questões relacionadas a efeito estufa, que na prática vai atrapalhar como um todo aí o desenvolvimento da nação, tá? Ele chama atenção para o desenvolvimento da Amazônia, o desmatamento da Amazônia, tá? E aí ele fala que isso aí é um processo que já aconteceu no passado, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, que já desmataram também grande parte das suas florestas, tá? Ele chama atenção para o fato mesmo dessa parte ambiental, né, que os países do norte consomem em média 15 vezes mais energia que os países do sul, tá? E ele também chama atenção para essa nova revolução industrial, né? E aí entra bem essa questão da DIT, né? Nova DIT,
né, com tecnologia de ponta, mecanização, robotização, nanotecnologia, onde você vai precisar de profissões que às vezes nem existem hoje ainda, tá bom? Então essas questões aí são bem interessantes. É bom ter em mente o seguinte, que o Kennedy, ele é um liberal progressista, né? Então meio ali socialista fabiano, né? Então ele é um pouco contra ali, ele é crítico ao livre mercado, tá legal? Ele pensa em a gente tem que dar mais força ali para o Estado tem que ser mais interventor, de forma que ele possa gerir melhor essas dificuldades, esses perigos aí da desigualdade norte-sul, tá? Então pode pedir para a gente duas coisas aqui que pode ser pedida na prova, né? Primeira, a gente citar os perigos, segundo Kennedy, dessa desigualdade norte-sul, foram os que eu citei aqui, né? Problemas demográficos, a expansão do sistema financeiro, problemas ambientais e a nova revolução industrial. E também pode falar também do que pode ser feito, né? O que tem receita, né? É aquela questão da intervenção do Estado, né? A atuação do Estado em negócios internacionais, na educação, na saúde, tá? Com vista aí a suplantar essas possíveis desigualdades, tá bom? Vicentíni faz uma crítica, né, ao pensamento de Paul Kennedy, principalmente pelo fato de que o mundo como um todo, né, as relações mundiais, não se baseiam nessa dicotomia sul-norte, tá? Existem problemas aí subjacentes aí a cada um dos países, tá? Que podem ficar escondidos na hora que a gente coloca isso sob o guarda-chuva de uma análise bem simplória ali norte-sul, tá? Então essa é uma crítica bem grande aí de Vicentíni à ideia de Kennedy, tá bom? Essas concepções muito genéricas para ele fazem com que a gente abra margem para discursos narrativos, né? Aquela coisa assim, para a mídia trabalhar isso no sentido de colocar ali o nós contra eles, aquela coisa toda, tá? Então, essa é a crítica de Vicentíni, tá bom? Com relação ao pensamento de Kennedy. Agora, passar para Samuel Huntington, tá? Samuel Huntington, ele tem uma ideia, assim, voltada para civilizações, tá? Então, ele pegou ali o pensamento de Arnold Toynbee, né? Aquela que ele fez. E aí, lembra que eu até me confundi, né? Falei que eram 8, na verdade 5 lá para o Toynbee. Lá são 5. No caso de Huntington, não. No caso do Huntington, são 8, efetivamente. Eu estava confundindo com Huntington, tá? Então, dentro daquela ideia, ele fala que hoje as civilizações vencedoras são a ocidental, a islâmica, a hindu, a eslava ortodoxa, a latino-americana, a japonesa, a confuciana e a africana. Tá? São 8 civilizações. E essas, na verdade, essas civilizações elas mostram que no futuro os conflitos serão multiculturais, tá? Você vai ter uma coisa assim, mais multipolarizada e mais multicultural, tá certo? Ele fala que é por cultura que se morre, né? No artigo célebre dele, que depois deu origem ao livro Choque de Civilizações, de 93, ele chocou de fato o mundo ao fazer essas afirmações e mostrar que, na verdade, os conflitos mundiais seriam civilizacionais. De fato, a gente vê algumas coisas interessantes. Vou dar um exemplo. Num dos conceitos dele, que é o de linha de cisão, ele fala que isso não se confunde efetivamente com as fronteiras dos países, tá? Na verdade, a linha de cisão são os pontos de choque, né, onde você tem as divisões entre duas culturas diferentes. Quer ver um exemplo de linha de cisão? Caxemira, tá? Onde você tem ali uma civilização hindu com uma muçulmana, ali, uma islâmica ali, se batendo ali naquela área ali da Caxemira, tá? Uma outra linha de cisão pode ser considerada naquela área ali da fronteira no Tibete, tá? Entre a civilização hindu e a chinesa, tá? A cínica, tá bom? Enfim, tem diversas linhas de cisão no mundo, tá? Então, isso é um conceito que pode ser trabalhado na prova, tá? Essa parte de linha de cisão, tá bom? Para Huntington, a parte da hegemonia, ela vai estar meio que sendo exercida ali, sendo trabalhada, né, na linha de cisão, tá certo? Que é onde há essa luta entre povos de culturas diferentes, tá bom? E aí, essas lutas, na visão de Huntington, ela pode ser intracivilizacional ou intercivilizacional, tá? Então, ele entende aí que essas intercivilizacionais, elas são mais perigosas, tá? Elas colocam duas culturas, tá, em choque que realmente podem gerar muitos problemas, tá? A gente vê, por exemplo, aí
Paquistão com a Índia são duas potências nucleares, tá? Então, a gente não é para brincadeira, são países com uma população enorme, tá? Bem grande. Então, assim, um poder perceptível bastante considerável, tá bom? E aí, em cima dessas questões das civilizações e da indecisão, né, entre elas, né, a gente tem os diversos estados núcleo, né, que são aqueles estados mediadores desses possíveis conflitos, né, que por acaso existem entre as civilizações, tá? E aí, das 8 civilizações que Huntington concebe, ele vê como estado núcleo, né, algumas aqui, por exemplo, Rússia na eslava ortodoxa, Estados Unidos, né, na ocidental, e Estados Unidos e a União Europeia, né? Ele enxerga também o Japão, a China e a Índia. Só que aí ele vê aqui alguns falta esse estado núcleo. Por exemplo, na civilização africana não tem um estado núcleo e nem na latino-americana, tá? E na islâmica ele considera que a Turquia é uma séria candidata se ela abandonar o laicismo, tá bom? Então tem essa questão que pode ser trabalhada na prova também. É bom estar atento a essa questão aí dos estados hegemônicos, tá? Em cada civilização, tá bom? Então, desculpa, estados núcleo, tá? Em cada civilização, tá bom? Então, assim, via de regra, o que ele enxerga? Ele enxerga que os conflitos serão na sua maioria, no futuro, culturais, tá bom? E aí, ele em cima disso, ele estabelece no livro, até no Choque de Civilizações, algumas preocupações e receita algumas ideias, né, de como que os Estados Unidos vai poder trabalhar nesse novo clima de desafios civilizacionais, tá? Então, assim, ele tem uma grande preocupação em como que os Estados Unidos tem que proceder, tá? Nesse contexto, tá? Segundo ele, se a civilização ocidental, onde você tem os Estados Unidos, a União Europeia e Estados Unidos não se unirem, eles serão destruídos por partes, tá? E aí vai afundar a civilização ocidental, tá bom? Então, nessa visão mais realista do Huntington, ele receita, né, para os Estados Unidos, principalmente ali, duas coisas, né? A primeira é a regra de abstenção e a segunda é a mediação mediação conjunta, tá? Como é que funciona isso? A regra de abstenção é assim, os Estados Unidos têm que se abster de envolvimento em conflitos com outras civilizações, tá? Os Estados Unidos não precisa crer naquela coisa do ideal da democracia ser universalizada. Ele entende que cada estado tem uma visão diferente e você não precisa universalizar esses ideais democráticos. Então, primeira coisa, a regra da abstenção. E a outra é a mediação conjunta. O que é isso, a mediação conjunta? Na verdade, são os estados núcleos trabalharem, né, no sentido de fazerem com que haja uma ordem mais equilibrada entre as civilizações, tá certo? Então, essas duas coisas podem ser trabalhadas também, tá, em termos do que pode ser feito ali pelos Estados Unidos para poder fazer com que a gente tenha uma ordem mais equilibrada, tá bom? Então, regra de abstenção, mediação conjunta, tá certo? E aí, o Vincentini faz uma crítica também às ideias de Huntington, né? Ele fala que as ideias de Huntington é que, no geral, que ele abandona aquela questão do universalismo, né, como um todo, e acaba legitimando somente as questões civilizacionais. Por exemplo, ele desconsidera questões importantes da parte de democracia e direitos humanos, tá? Nessa parte, por exemplo, da regra da abstenção, ele acaba desconsiderando essas questões, tá? Então acaba assim gerando um mundo assim excessivamente partilhado, né, dividido, com fissões voltadas para a ordem cultural, tá? Então essa aí é uma crítica do Vincentini, tá bom? Para o pensamento do Huntington. Bom, passando agora para a democracia liberal, né, e o seu domínio mundial com Francis Fukuyama, tá? Francis Fukuyama, ele é um cientista político, tá? Ele trabalhou ali naquela época ali da queda da União Soviética, ele trabalhava no Departamento de Estado dos Estados Unidos, tá? E naquela época ele escreveu um artigo, depois virou livro também, um dos moldes do Samuel Huntington, chamado The End of the History and the Last Man, o fim da história e o último homem, tá?
E aí, nesse momento, ele coloca ali que, com a queda da União Soviética, a humanidade atingiu seu destino teleológico histórico com a chegada e para ficar da democracia liberal. O que é esse destino teleológico? Ele é destino final ali, destino finalístico, tá? Não havia mais nada para evoluir em termos político-econômicos além da democracia liberal, tá? A partir dali, a história ela aconteceria mais em termos sociais, tá? Ela iria ser cíclica nesse sentido aí, mas em termos de políticos econômicos, a gente teria progredido até chegar nesse fim da história, segundo ele, tá? É uma visão bem inovadora, bem diferente do que tudo que já tinha sido colocado até então, né? E ele fala que a democracia liberal, de fato, é a alternativa que venceu o marxismo-leninismo, tá bom? Uma coisa interessante, né? Ele coloca que a democracia liberal ela venceu, tá? A democracia liberal ela vai ser de fato ali o novo paradigma da história. Ele coloca que alguns desafios, né, para o Estado liberal, né, para a democracia liberal, é o Estado teocrático e o nacionalismo, tá? Que fala principalmente em muitos países aí o nacionalismo está muito forte, aquela consciência étnica, né? Então, dois desafios pode ser cobrado em prova, tá? O Estado teocrático e o nacionalismo, desafios para a democracia liberal, tá? E ele entende que, de fato, a gente vai evoluir nessa expansão do liberalismo econômico, não tem jeito, tá? Ele não enxerga aí isso porque aquela dialética hegeliana, né, do tese, antítese, síntese, que baseou ali o pensamento de Marx, por exemplo, deixou de existir, não tem mais, né? A síntese histórica eterna vai ser a democracia liberal, segundo ele, tá? Muito bem. Então, como eu havia adiantado, né, na esfera político-econômica, aquela questão progressiva e direcional já tinha chegado no seu limite, tá, de viabilidade com a democracia liberal. E as mudanças agora elas aconteceriam ali no seio ali do homem, né, em termos social e moral, tá, no ciclo de eterno ruptura e reconstrução, tá, ia estar nesse tempo todo nessa ideia aí, tá bom? Então, assim, na prática, o Vicentin ele faz uma crítica, né, a Fukuyama, porque ele coloca também, da mesma forma ali do Hamilton, o pensamento dele é muito simplista, tá? Ele coloca assim, ele acaba colocando dentro de um mesmo engodo ali, que todo mundo vai entender que o melhor é uma democracia liberal, tá? E não vai haver nada mais além disso. E aí ele acaba franqueando a segundo plano aí outras questões muito importantes, né, que são questões aí de ordem de soberania, cultural, democrática, direitos humanos, tá? Uma série de outras coisas aí que acabam ficando desconsideradas por Fukuyama, tá bom? E ele coloca que isso aí se deve muito ao fato do momento histórico pelo qual passou a humanidade com a queda da União Soviética e também da posição que Fukuyama ocupava no Departamento de Estado, que favoreceu com que as ideias dele fossem mais bem aceitas ali na comunidade internacional. Tá? Então, essas são ali as críticas aí a Fukuyama. Bom, agora passando para Raymond Panikkar. Né? Raymond Panikkar é um filósofo indiano e ele fez uma crítica bem interessante sobre a questão dos avanços dos ideais democráticos. Né? Ele fala assim, a democracia ela vai ser algo importante para todo mundo? Ele fala sim e não, porque assim, essa questão ela é muito relativa. Tá? Você não pode falar que todos os seres humanos do mundo, todas as culturas do mundo enxergam a democracia, por exemplo, sob uma mesma perspectiva, sob uma mesma ótica. Isso acontece de maneira diferente. Tá? E aí ele coloca que isso pode, inclusive, gerar instabilidades, porque em nome de uma intervenção, né, a bem da democracia, por exemplo, você levar a democracia ali naquele sentido mais missionário, você pode, na verdade, usar isso como desculpa intervir no outro país. Tá? Então, Panikkar ele vê com bastante ceticismo essa questão aí da democracia, dessa visão aí de missionária aí da evolução de direitos humanos e democracia ao redor do mundo, tá bom? Ele fala que
é importante que a gente raciocinar em termos de direitos humanos e democracia. A gente tem que evoluir nesse estudo, né? Desenvolver esse assunto, mas entender que as civilizações elas enxergam isso de forma diferente, tá bom? Ele fala que o mundo, né, da Declaração Universal do Direito do Homem ali de 48 está diferente, né, daquela época de 48 para agora, né? Hoje a gente vê ali um Estado Nacional mais enfraquecido, né? As configurações comunitárias hoje estão diferentes, né? As sociedades estão diferentes, tá bom? E então, assim, a gente tem que tentar entender que as pessoas, as sociedades, elas estão em momentos diferentes e podem não estar enxergando a democracia e os direitos humanos da mesma forma, tá? E aí ele faz uma pergunta, né? A ONU ou as grandes potências têm o direito de intervir nos diversos recantos do planeta, né? Então, é uma pergunta que fica aí no ar, tá? Que gera muitas discussões aí na comunidade internacional, tá? E ele fala que isso aí é uma coisa bem relativa, né? Por exemplo, quem teria a ousadia de intervir na China, por exemplo? Todo mundo sabe dos problemas de direitos humanos que acontecem na China, né? Um país que não é democrático, é um país que tem diversas atitudes ali consideradas autoritárias, mas ninguém tem coragem, por exemplo, de intervir a bem da democracia na China, tá? Mas, por exemplo, pode intervir em Burkina Faso, tá? Então é uma coisa bem interessante você avaliar o Estado forte e o Estado fraco nessa perspectiva, tá bom? Ele fala que ainda falta uma cultura democrática mais do que uma liberdade de comércio e direito a voto para fortalecer a democracia dos países, tá? Então, na verdade, tem que aperfeiçoar essa questão aí, mais do que, de fato, vir com esse viés mais missionário, tá bom? Bom, agora, queria passar um pouquinho aqui para os pensadores franceses, né? Então, os franceses, eles têm uma ideia, né? Tem 3 pensadores aqui, né? O Inácio Ramonet, tá? Você tem o Jacques Langy e também tem o Alain Mink, tá bom? Eles têm uma visão de, digamos assim, de caos, né? No pós-Guerra Fria, tá? Cada um sob uma visão diferente, tá bom? Bom, Ramonet, ele enxerga, né, o mundo sobre aquele assim, 2 pilares importantes, né? O primeiro é o mercado e o outro é a ideologia da comunicação, tá? Então ele vê aí o pós-Guerra Fria dessa forma, tá? Um mundo marcado pela economia de mercado, tá? E com comunicações cada vez mais que estreitam distâncias, tá? Então ele enxerga dessa forma e isso já caiu inclusive em prova, tá? E pode ser cobrado, tá bom? E aí ele começa a ver que isso aí está gerando muita desigualdade e um caos completo, tá? Esse mundo aí pós Guerra Fria está um mundo de barbárie, tá um mundo onde o neoliberalismo está fazendo com que as relações de poder sejam totalmente difusas, caóticas, tá bom? E ele enxerga isso aí como um subproduto da redução do Estado, tá? Isso aí é um problema da redução do Estado, tá? Então ele faz algumas propostas aí, né, principalmente aí para a França, de como proceder, né, a esses desafios, né? Então ele fala que para a gente resolver esses 2 pilares, né, do grandes mercados e essa ideologia da comunicação, né, ele fala que a gente tem que ter mais autoridade para o Estado, conferir, né, mais autoridade para os Estados, tá? Ou seja, aquele Estado mais interventor, tá? A gente precisa de um Estado que regule mais, intervenha mais na economia, tá certo? A manutenção do Estado-providência, né? Aquele Estado ali mais assistencialista, né? Que se preocupe aí com os mais velhos, dê educação para os mais novos e tal, enfim, seria aquele Estado pai, né? E também um maior protecionismo, tá? Uma regulamentação do Estado que proteja ali a economia nacional, tá? Então, essas são as 3 coisas aí que ele imagina aí para poder influenciar aí a política francesa aí nessa nova ordem mundial, tá bom? Então, isso aí é Inácio Ramonet. Agora, Jacques Landy. Jacques Landy, ele trouxe aquela ideia, né, do tempo mundial esclarecido, né? Ele imagina que é uma série de pequenos conflitos, né, ao redor do mundo que estão levando aí o mundo a ser cada vez mais aí
difuso, né? Então, assim, ele trouxe, por exemplo, aquele conceito inovador da apolaridade, né? Teve aquela ideia do realista, né? Que é aquele mundo unipolar, bipolar ou multipolar. Aí o Jacques Landry trouxe ali, ele rasgou esses conceitos e trouxe ali o conceito de apolaridade, falou que não existe polo, né? Falou que as coisas estão muito difusas, mas que na ideia dele ele entende, né, que o mundo está caminhando, aquela coisa do tempo mundial, né? O mundo está caminhando, tá, numa ideologia mais ali pós-moderna, para uma marcha para a democracia, tá? Então ele entende que estamos caminhando e assim de maneira assimétrica, uns mais outros menos, estão chegando nessa ideia da democracia, tá? Só que ele fala que existem algumas coisas aí, né? Algumas contradições, então duas na verdade para ele. A primeira é legitimidade e efetividade, porque ele entende que a democracia, embora legítima, ela não é efetiva nos dias de hoje. E a outra é a questão do desenvolvimento e democracia. Ele entende que o desenvolvimento não depende em si da democracia, tá? Então, são coisas diferentes também. Então, legitimidade e efetividade e desenvolvimento e democracia, tá bom? Uma coisa também que chama atenção aqui na parte do Jacques Landry ele falar sobre essa coisa do tempo mundial, tá? E da polaridade num conceito pós-moderno. A gente vai lembrar que a pós-modernidade é uma abordagem alternativa de relações internacionais, assim como o construtivismo, tá? Que enxerga aquela coisa que mais você vê o mundo sob novos conceitos, novas perspectivas, tá? Uma teoria que acrescentou conceitos voltados a fenômenos atuais, né? A complexidade do mundo atual e a dificuldade de você achar respostas, tá? Então, isso aí é aquele conceito de pós-modernidade, tá? Então, aí bota aqui, né, o predomínio das horizontalidades, né, caminho para a democracia e diminuição das distâncias, tá? Nesse sentido aí do tempo mundial esclarecido, tá legal? E, por fim, Alan Mink, né? O Alan Mink, ele tem uma visão mais ali social-democrata, tá? Ele enxerga ali o mundo numa realidade diferente, né? Um avanço no desenvolvimento geral dos países, mas a presença de zonas cinzentas, né? Zonas de transição, tá certo? Ele enxerga com regiões de abandono, tá? Onde, de fato, a gente teria nessas áreas aí um aumento do tribalismo, né? Diferente daquele conceito do Nesbitt, né? Aqui você teria o tribalismo no sentido realmente ali de volta à Idade Média, tá? Aquela coisa realmente mais pessimista mesmo, regiões ali de dificuldade, tá certo? E aí ele vê aí nisso aí alguns percalços aí à globalização, tá? Ele vê, por exemplo, pontos de conflito na Europa, tá? A parte ali, por exemplo, do Kosovo, a área da Ucrânia, né? Embaixo da Ucrânia com a Rússia, ali na Crimeia, né? A questão dos Balcãs, né? Também ele enxerga como uma dificuldade. A perda de legitimidade, tá? Devido às desigualdades internacionais, tá? Aquela coisa do aumento da pobreza, principalmente nessas áreas de cinza, nessas zonas cinza, tá? E conflitos entre os estados, tá bom? E aí, diante de todas essas dificuldades, Alan Mink ele traz aí uma ideia de como que a França tem que proceder para fazer frente a essas dificuldades, né? essas grandes complexidades aí do mundo, né? Então, ele tem três caminhos, né? Você tem o caminho do todo Estado, né? Aquele Estado interventor, regulador, né? Que é o que o Ramonet defendia, inclusive. Mas aí ele entende que não é o caminho ideal para a França, né? Ele acha que o todo Estado ele mostrou ser insuficiente e fracassado com a queda do socialismo, tá bom? Aí ele vê também o todo mercado. Então, se não dá todo Estado, vamos ver então todo mercado. Mas ele também fala que não dá o todo mercado, porque o todo mercado eu estaria saudando a desigualdade, que o paradigma é os Estados Unidos. Então, assim, eu também estaria falando que o correto seria a desigualdade geral também restrita, que não é o caso, tá? Ele viu, por exemplo, aí o avanço dos tigres asiáticos, isso estou como exemplo, né? Que gerou um crescimento econômico muito grande, mas em compensação ele falou que gerou também muitas desigualdades.
E, por fim, ele pensou numa combinação, né, de mercado e de Estado, né, em termos de interesse geral, né, que é chamada de terceira via. Então, por isso que ele ficou conhecido como um ideólogo da terceira via, tá? Bem aquela ideia mesmo social-democrata, tá? Onde você tem ali uma economia com um certo grau de liberdade, porém com um Estado interventor, tá bom? Muito bem. Agora eu queria passar para William Perry, tá? Então, o William Perry ele traz aí uma ideia de avanço, né, oriundo aí das tecnologias, né, da mídia, tá? Uma série de coisas aí que trouxeram aí diferenças fundamentais para como que você vai lidar com o poder agora nesse início do século XXI, né, nesse pós-Guerra Fria, né? Ele, inclusive, é um dos precursores daquela ideia da RAN, né, da Revolução dos Assuntos Militares, né? Quando ele cita ali o emprego de tropas profissionais, tá, em vez de conscritos. Ele cita a questão do emprego de armas de precisão, tá, o emprego de meios com elevado grau de mobilidade, tá certo? Tudo isso aí entra naquele conceito da RAN, tá bom? E aí ele vê que é muito mais efetivo, tá? Em vez de me preocupar em ficar aniquilando o inimigo, aquela batalha de massa, né? Aquela coisa mais napoleônica, né? Ele vê que é muito melhor você assimilar o teu oponente, tá? E não aniquilá-lo, tá bom? Então, você, dentro de uma economia de mercado, você assimilar o teu oponente e trazer ele para a tua causa, né? Por meio de um poder incontestável, tá bom? Uma das coisas que ele coloca que isso é importante, né, em termos de conceito de segurança e defesa, é porque hoje a gente tem muito o efeito da mídia, né, aquele efeito CNN, né, em que você tem um terceiro poder, que é a mídia, né, então você tem um Estado com outro Estado, enfim, dois seres antagônicos, né, e você tem um terceiro poder, que é a mídia, que está vendo aquilo ali e está conformando a opinião pública. Então, assim, ele começa a enxergar o quê? Caramba, eu não posso permitir que haja muitas mortes, que haja alguma coisa como aconteceu no Vietnã, por exemplo, porque senão a opinião pública vai ficar contra mim. Tá? Então, eu tenho que também tentar fazer frente a isso, tá bom? Então, assim, no geral, o que ele trouxe aí de mudanças significativas, né? Primeiro, conceito de defesa, né? Ele começa a pensar naquela coisa mais preventiva, tá? Isso aí, inclusive, dominou bastante ali o pensamento da doutrina Bush, tá? George Bush filho, né? Naquela coisa aquela ideia de autodefesa preventiva, tá bom? Uma logística próxima ao cenário de ação, aquela coisa do Sea-Base, né? A logística móvel, né? E também as armas de precisão, tá? Então, um avanço bem interessante aí, tanto do just-in-time, né? Quanto das armas de precisão, ou seja, uma evolução tecnológica gigantesca ali na área de defesa, tá bom? E também a concepção do soldado, né? Que agora passou a ser um soldado profissional, tá? Então, aquele avanço ali da necessidade de operações especiais, por exemplo, a Operação Lança de Netuno, né? Que matou Osama Bin Laden, onde você ali empregou ali tropa de operações especiais ali num evento cirúrgico, furtivo. Eles atuaram e depois foram embora, tá? Lá no Paquistão. Enfim, e a mídia, né? Como eu falei, do efeito CNN, tá bom? Então, dentro dessa visão de William Perry, né, a gente vê aí que países que dominam tecnologia de ponta, né, como os Estados Unidos, eles teriam uma atuação, né, mais cirúrgica, né, então eles diminuiriam muito ali as perdas no eventual conflito, né. A gente tem países em desenvolvimento, né, mas já com uma certa proeminência, como, por exemplo, ele cita, né, China, Paquistão e Índia, que adotariam uma ideia já de destruição em massa, né, porque são potências nucleares e não possuem, talvez, o mesmo desenvolvimento econômico que os Estados Unidos. E ele coloca os países pobres e as etnias rivais, tá? Como adotando ali aquele conceito de guerra de extermínio. Tá? Então, nesse caso, seria realmente ali onde você veria ali genocídio indiscriminado, né?
problemas relacionados a direitos humanos, tortura, tá? Então, assim, fica bem claro que ele tenta tirar esse foco aí dos Estados Unidos, né, e jogar mais para os países mais pobres, tá? Isso aí fica bem claro aí, tá bom? Ele também tem aquela coisa bem interessante, né, no pensamento dele da ideologia da comunicação, tá? Então ele traz realmente ali o efeito CNN, tá? Como eu falei, né, conformando ali a opinião pública, tá? Como sendo um terceiro protagonista em um conflito, tá? Então isso pode ser bem cobrado aí na prova, tá bom? Enfim, ele coloca que a informação e seu acesso cada vez mais amplo levam ao enfraquecimento do Estado Nacional em detrimento de outros agentes protagonistas, tá bom? Então, fica essa ideia de William Perry, tá? E agora, para terminar essa parte de geopolítica e novas geopolíticas, a gente vai falar agora de Kissinger e Brzezinski, tá bom? Então, Brzezinski, não, desculpa, começar primeiro com Kissinger. Então, Kissinger, ele tem uma ideia ali mais realista, né? Ele foi um chamado Falcão, né? De Nixon, e depois ele continuou dando palpite, né? Continuou falando bastante aí sobre política externa aí dos Estados Unidos, né? Ele tem um livro bem interessante chamado Diplomacia, que comunga todas as ideias dele aí no mesmo livro, tá bom? E aí, uma coisa que é interessante dele é o seguinte, ele não traz nada novo, tá? Ele traz uma estratégia da geopolítica, na verdade, tá bom? Então, assim, ele pensa num modelo, né, de mundo o mais estável possível, onde os Estados Unidos têm hegemonia e possa exercer ali seu domínio em sentido mais assim tácito, tá? Onde eu posso ter o máximo de lucro possível com relações comerciais, tá? Então essa que é a ideia. O interesse dele, né, é muito econômico, tá bom? Então ele pensa num modelo, como eu falei, estável, porque com essa estabilidade ele consegue conciliar interesses, tá? De uma maneira geral, e essa conciliação de interesses vai gerar um ambiente de paz e cooperação, tá? De maneira mais assim estrita da palavra, que vai favorecer a maximização dos lucros, tá bom? Na visão dele, essa questão de democracia não tem que atrapalhar os interesses nacionais, tá? Democracia é algo que tem que ser raciocinado dentro das fronteiras dos Estados Unidos, para fora, o que mais importante são os interesses nacionais, tá? Com relação à diplomacia, né, dentro da estratégia geopolítica de Kissinger, você vê uma visão bem realista, tá? Uma visão realista bem clássica mesmo, e até, se você parar para pensar, até certo ponto isolacionista, tá? Ele considera muito aquela coisa assim, só Estados Unidos, tá? Os outros atores, eles veem simplesmente como uma forma de que tem que ser, como é que eu tenho que jogar com eles para poder fazer com que eu tenha esse mundo, né, de paz e cooperação para maximizar meus lucros por meio de uma conciliação de interesses mútuos, tá bom? E aí uma coisa que caiu na prova quais são os interesses que ele recomenda, né? Desculpa, as ações, né, que ele recomenda para a diplomacia americana para que essa ideia dele seja cumprida, tá? Então são 3 coisas. São os dois não exagerar, né? Primeiro, não exagerar naquela postura de segurar ali o controle e a proliferação de armas nucleares, tá? A outra é não exagerar na defesa dos direitos humanos, né? Ele condenou aquela política do Jimmy Carter, por exemplo, né? Dos direitos humanos. Ele condenou também a política do Bill Clinton, tá? Então, assim, ele acha que não tem que exagerar nessa postura de direitos humanos. Tá? São dois não exagerar, tá? Não exagerar com direitos humanos, não exagerar com proliferação essa ideia de segurar aí a proliferação de armas nucleares. E a outra é ignorar os interesses do povo, né? Os interesses do povo americano, interesses internos, quando eu estou lidando com os interesses nacionais, tá? Questões mais ligadas à geopolítica, tá bom? Então, são as 3 coisas aí que ele recomenda aí para a diplomacia, tá? E, por fim, a parte de dissuasão, né, ele comenta que os Estados Unidos não tem que abrir mão do seu arsenal nuclear, porque ele dá um poder de barganha, né? Dá aquela coisa do poder perceptível ali para os Estados Unidos ali bem interessante.
no caso de uma mesa de negociação, tá? Ele considera como verdadeiras ameaças, né, aquele eixo do mal ali, Paquistão, Coreia do Norte e Irã, tá? E ele também fala muito mal da Índia, tá? Ele acha também a Índia é um grande problema. Na verdade, a Índia entra no bolo porque ele enxerga como aquele problema da Caxemira como um grande problema ali para a paz mundial, para você gerar ali aquele ambiente de paz e cooperação que ele fala, tá? Então, por isso que ele acaba entrando com a China nesse contexto aí, tá? A gente vê que hoje, fruto dessa tentativa de contenção da China, a gente vê uma aproximação dos Estados Unidos com a Índia, tá? Então, você vê como é que muda essas coisas aí, né? E aí ele também comenta, né, que as relações com a China tem que ser por puro interesse pragmático, tá? E, nesse sentido, a gente tem que afastar questões ideológicas. Tá? Ele fala que essas preocupações mais ideológicas ali com direitos humanos, socialismo, Partido Comunista Chinês, sejam jogados de lado, no sentido de você alinhar melhor os interesses por puro pragmatismo, tá bom? E ele também comenta que os Estados Unidos não pode permitir um alinhamento do Japão com a China, tá? Ele não pode permitir isso. E, ao mesmo tempo, também ele fala também que não pode ter um alinhamento China-Rússia, tá? Então, nem Japão com a China e nem a China com a Rússia, tá? Então, ele fala que ele fala que os Estados Unidos têm que domar a China por meio de uma relação pragmática, tá certo? Bom, ele também comenta aqui, né, que, como eu falei, né, que essa coisa da ideia força de Kissinger, né, que ele não trouxe nada de novo, nem nada ousado, tá? Que ele elaborou, na verdade, uma estratégia geopolítica, assim como o Brzezinski, que a gente vai falar agora aqui, tá? Então, o Brzezinski ele foi falcão de Jimmy Carter, tá? E aí ele trouxe de volta, né, aquela preocupação com a Eurásia, tá? Então, Brzezinski tinha uma preocupação grande com a Eurásia, e aí ele situa, né, os atores estratégicos, diferente do Kissinger. O Kissinger ele não se preocupava com essas questões, ele era muito isolacionista, né, assim, era Estados Unidos, né? O Brzezinski não, ele tem essa preocupação também com atores geoestratégicos, tá? Ele considera como atores geoestratégicos fundamentais a França, a Alemanha, a Rússia, a Índia e a China, tá? Então, são atores geoestratégicos fundamentais na Eurásia, tá? Secundariamente, ele cita o Irã, a Turquia, a Ucrânia, o Azerbaijão e a Coreia do Sul, tá legal? Também como atores secundários. E ele fala como atores quase nulos geoestratégicos, né? Geopolíticos geoestratégicos, a Inglaterra, a Indonésia e o Japão, tá bom? Ele comenta que, em relação aos cenários desfavoráveis aos interesses dos Estados Unidos, isso aí tem que ser evitado ao máximo, tá? Então, assim, da mesma forma que o Kissinger tinha aquela visão de evitar cenários desfavoráveis ao máximo para você fazer uma coisa de conciliação de interesses para paz e cooperação, o Brzezinski também via isso, tá? Então, ele via que uma coalizão anti-hegemônica, que na visão dele é aquela coalizão China, Rússia e Irã, seria muito ruim para os interesses americanos, tá? Bem como esse eixo aí do Japão com a China, tá? Do mesmo molde que o Kissinger também enxergava, tá? E aí, como é que ele via isso aí, né? Por meio de um realinhamento, né, da França, Alemanha e Rússia, tá legal? Então, ele via por essa perspectiva, tá? Para poder evitar o problema para os Estados Unidos, tá? Ele também enxergava, né, que o problema da Eurásia, no sentido de a Eurásia ser um pivô, né, bem no estilo Mackinder, né, bem Mackinderiano esse pensamento, e aí ele considerava que os Estados Unidos estavam fora do ninho, né? Então, assim, era uma coisa inovadora para a história mundial você ter um país hegemônico na América, né? Então, isso aí é uma coisa que preocupava muito o Brzezinski, que ele receitava medidas ali que tinham que ser adotadas pela diplomacia americana no sentido de manter essa hegemonia, tá certo? E aí, para isso, ele falava que você tinha que manipular os atores eurasianos de alguma forma, tá? Para que a hegemonia fosse mantida, tá certo? E aí, vamos lá. Dentro da Eurásia, ele falou para essa questão da manipulação dos atores, ele dividiu a Eurásia em
em alguns setores, tá? Em divisões. Tá? Então, ele botou Oeste da Eurásia, seria a cabeça de ponte democrática, né? Chamou de cabeça de ponte democrática, tá? Que seria a Europa, que, de fato, é um aliado natural, né, dos Estados Unidos, tá? E os Estados Unidos deveriam estreitar laços, tá? Ter aquela conexão franco-germânica ali como ali o paradigma, tá bom? O espaço médio aquele onde está a Rússia, né? Onde é a ex-União Soviética, que ele chamou de buraco negro, tá? E aí, nesse caso, a política que ele sugeriu foi articular com a Rússia e tentar favorecer uma saída democrática para a Rússia, tá? Evitar que a Rússia viesse com aquele sonho euroasiático, tá bom? Tal como Putin vem lançando, né? Então, por exemplo, em 2014, Putin lançou essa ideia da iniciativa euroasiática. Então, vê que essas ideias de Brzezinski acabou não dando muito certo, né? Aí, no leste, ele colocou a questão da âncora oriental, né? Então, o leste, nessa âncora oriental, o Brzezinski é decisivo, tá? Porque é ali onde você tem a China, que, para ele, é um ator mais importante, você não tem que confrontar diretamente a China, tá? Você tem que tornar, por meio de relacionamento bem pragmático, tal como o Kissinger já tinha recitado também, um alinhamento com a China, tá? De forma você estabilizar ali o sudeste da Ásia, tá? Estabilizar a Eurásia, principalmente na área leste. E no sul são os Balcãs eurasianos, tá? O Oriente Médio e a parte sul da Ásia, até ele chegando no subcontinente indiano, tá? Então, que é uma área onde, teoricamente, os Estados Unidos agiriam como árbitro, tá? Como mediadores, tá? Em conflitos, tá? Em diversos conflitos. É uma área complicada, a gente vê nos Balcãs, que é um barril de pólvora, né? É complicado. O Oriente Médio, que é uma área bastante instável, né? E o subcontinente indiano, onde você tem a questão da Caxemira ali, que também é bem complicada, tá bom? Então, essa aí é a ideia de Brzezinski, tá certo? Então, assim, ele trouxe, de fato, uma preocupação, uma renovação das preocupações com a Eurásia, tá certo? Então, chama atenção para aqui, né, no final do resumo aqui eu coloquei, né, é bom você dar uma olhada no quadrinho, né, relacionado a atores geoestratégicos fundamentais da Eurásia de Brzezinski, né, e eu chamo atenção só para essa questão de evitar a coalizão anti-hegemônica, tá? Que é aquela coalizão Irã, China e Rússia, tá certo? Em síntese, né? Então, Kissinger e Brzezinski, eles são quase assim geopolíticos clássicos, tá? Eles não foram ousados, não trouxeram nada de novo. Eles simplesmente colocaram a estratégia geopolítica dos Estados Unidos lidar, né, com o cenário internacional. Foi isso, tá? Então, não tem nada de novo aí, então, em relação a essa questão, tá certo? Então, com isso, pessoal, a gente encerra aí essa parte aí de geopolítica contemporânea, tá? O item 4 ficou um vídeo maior, mas a gente conseguiu, a ideia foi colocar no mesmo vídeo todas essa ideia aí da geopolítica aí contemporânea, para ficar até mais fácil e mais didático, tá bom?